Madrugada linda, maravilhosa, rapaz. Madrugada, sábado, 2 de maio. Maior. Coloca o R aí. Maior, rapaz. Mês de maio. Vamos esquentar a turbina. Madrugada linda, maravilhosa. E nós aqui estamos como toda madrugada, sábado, 3 horas da madrugada. E eu por alguns dias, ou talvez todo o mês de maio, e mais alguns dias, vou falar a respeito de um homem que era o menor. Já que é o mês maior, eu vou falar de um que era o menor. Eu vou falar de Gideão, porque a situação que nós estamos vivendo nos dias atuais é semelhante à situação que viviam os filhos de Israel nas garras dos midianitas. Você vai ler a Bíblia com o pastor Divino, porque no capítulo 6 de Juízes fala da servidão dos filhos de Israel aos midianitas. Os midianitas que subjugavam os filhos. E eu não sei, rapaz, mas eu tenho 4 filhos. Eu tenho um lá no México, outro em São Paulo, 2 em São Paulo e outro lá em Uberaba. Mas se alguma coisa acontecer com qualquer um dos meus filhos, eu vou de pronto, de imediato. Não importa a distância, não importa nada. Não tem nada que me impede ou que me impeça de ir ao socorro do meu filho ou dos meus filhos. Porque eu sou pai. E assim é o Pai, o soberano de Israel, com relação aos seus filhos. Por isso que eu falo de família, porque Deus é família. E os filhos de Israel estavam subjugados pelos midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Olha só. Por causa da opressão dos midianitas, os filhos de Israel se acuaram, construíram covas, tiveram disposição para construir covas para se esconder ou para se proteger dos midianitas, ao invés de se colocar diante de Deus para se consertar do que eles fizeram de errado. E muitos dos filhos de Israel estão nas covas. Por exemplo, quanto tempo faz que você não vai na igreja? Está na cova, né? Por causa do coronavírus. Os midianitas levou os filhos de Israel para a cova. Por causa dos midianitas, os filhos de Israel construíram covas. E por causa do coronavírus, por causa da pandemia, por causa do que tem acontecido e vem acontecendo, muitos dos filhos de Israel, daqueles que se dizem de Deus, estão acuados. Mesmo tendo a igreja voltado a ter permissão pelo Ministério da Saúde, com todos os critérios determinados para você poder assistir a reunião presencial, você ainda está na cova. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas
e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os povos do Oriente vinham contra eles e saqueavam tudo que Israel plantava, tudo que Israel construiu e construía foi subjugado pelos midianitas. Não dá para aceitar não, rapaz. Honestamente, não dá para aceitar. Soberano de Israel, grandioso e poderoso Deus. Assim como o Senhor, na época em que os filhos de Israel construíram as covas, as fortificações e as cavernas para se proteger dos midianitas, que eram muitos, e os filhos de Israel assombrados, amedrontados, por causa do que os midianitas estavam fazendo. Eles vinham como gafanhoto e saqueavam tudo que Israel plantou. Eles se sentiam acuados, estavam acuados por causa dos midianitas que estavam, meu pai, sugando tudo que Israel plantava. A mesma coisa vem acontecendo com esse maldito vírus. O coronavírus fez com que muitos dos filhos de Israel construíssem covas, até na igreja. Até os que se dizem de Deus se acuaram dentro de covas e cavernas. E com a desculpa de coronavírus, pandemia, isso e aquilo, estão acuados e já não manifestam mais a fé. E já não consideram mais o altar. E já não vão mais à tua casa como antes faziam. Já não honram mais o altar como antes eles honravam. E as coisas para eles têm ido de mal a pior. E muitos têm sido atingidos pelo vírus e até mortos pelo coronavírus, por terem deixado a fé de lado, por terem dado ouvido às vozes da imprensa, dos governantes que se beneficiam também com o vírus, dos chefes de Estado, dos prefeitos, enfim, muita gente tem se beneficiado com esse maldito vírus por causa dos seus interesses. E até os filhos de Israel, o povo que se chama pelo teu nome, na sua grande maioria, o povo, a raça eleita, o sacerdócio real, os filhos de Israel construíram covas e cavernas, estão acuados, estão dentro das covas, estão dentro das cavernas, com a desculpa de estarem se protegendo, quando na realidade a única coisa que nos dá a proteção e a segurança é nós manifestarmos a fé no altar. Tua palavra disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede no profeta e prosperarei. Porque na verdade o diabo, através desse vírus, quer causar, meu pai, uma catástrofe, um caos. Quer causar uma quebradeira. Quer acabar com a empresa. Quer acabar com o trabalho, com o emprego. Quer fazer as pessoas ficarem subjugadas com confinamento, diminuição de salário, desemprego, miséria, fome. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor levantou Gideão, que era o menor na família mais pobre de Israel, e através de Gideão, o Senhor mudou aquele quadro, o Senhor reverteu aquele quadro, porque em Gideão havia coragem, em Gideão havia ousadia, em Gideão havia determinação, em Gideão havia coragem, em Gideão havia uma fé em um Deus, como há uma fé em nós, meu Pai, como há uma fé em nós, nesse Deus
o Deus que levantou a Universal há 43 anos atrás e que me colocou dentre eles, ou dentro dela, e que colocou dentro de mim uma fé, que colocou na minha cabeça uma unção, que colocou sobre a minha cabeça a coragem de Gideão, a força de Gideão, a determinação de Gideão. Como eu tendo a fé de Gideão, de Abraão, como eu tendo a fé, meu Pai, na tua palavra, vou deixar os filhos de Israel nas covas, os filhos de Israel nas cavernas, nas fortificações. Como que eu vou aceitar, meu Pai, como desculpa, o maldito coronavírus destruir a minha igreja, derrubar a minha igreja, fazer cair a minha igreja? Não, meu Pai. Então amarra o diabo agora, amarra o diabo que atua nas famílias, amarra o diabo que atua, meu Pai, nos filhos de Israel, nos membros, nos obreiros, nos pastores. Ó poderoso de Israel, age agora, age agora!